O Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão, que tem como coordenador o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, preocupado com o avanço da Covid-19 e em parceria com a divisão médica, vem reforçar, através deste vídeo, as informações anteriores sobre Covid. Olá a todos. Mais uma vez a divisão médica do Tribunal de Justiça vem comunicar a todos os servidores sobre esse momento difícil que nós estamos enfrentando já há bastante tempo e, ao mesmo tempo, trazer informações que tranquilizem e que façam que a gente possa atravessar mais esse momento de dificuldade, de piora da doença e que a gente consiga fazer da melhor forma para que retornemos às atividades o mais breve possível de uma maneira mais natural. Olá, gente, como dito pelo Dr. André, passamos por um novo momento de dificuldade, né? Uma pandemia que está se estendendo e que no momento há um maior número de casos, uma maior taxa de ocupação hospitalar e com isso algumas medidas precisam ser reforçadas e respeitadas por todos, né? E aí, nesse momento, eu gostaria de enfatizar sobre as medidas de prevenção, porque nos últimos tempos tem se visto novas aglomerações, pessoas circulando sem máscaras, né? Pessoas agindo de uma forma como se a pandemia tivesse acabado. E não é verdade, tanto é que os números, né, aumentaram, não é motivo para desespero, né, mas é um momento de enfatizarmos os nossos cuidados, né, que é o que tem de mais eficiente para minimizar, né, mitigar a transmissão. Então, eu queria reforçar que quanto ao uso de máscaras, né? Então, assim, a máscara N95 ou máscara cirúrgica, né? São as ideais, né? Mas a gente sabe que são caras, que não tem disponível para todos, né? Então, na máscara de pano, é importante que se siga a recomendação do uso de máscara tripla, padrão OMS, né? Cobrindo boca, cobrindo nariz, cobrindo queixo, bem vedada, ter atenção com as bordas laterais, que precisam estar vedadas, porque senão há transmissão e aspiração de secreções por esses vazamentos da máscara. Hora de enfatizar a lavagem de mãos, hora de enfatizar o uso do álcool gel, hora de enfatizar distanciamento social, né? Diminuir aglomerações. E o que a gente chama de aglomeração? Uma das medidas que já está tão bem divulgada é evitar-se aglomerações. O objetivo de evitar a aglomeração é porque quanto mais pessoas circulando no mesmo ambiente e próximas, vai aumentar a possibilidade de contágio. Então, é mais importante que se mantenha a distância do que necessariamente você evitar se deslocar para os ambientes essenciais. Então, ir até a padaria, ao supermercado, dar assistência a algum familiar, isso não deve ser impedido pelo medo de se contaminar pelo vírus. Agora, o que ocorre é que o transporte público superlotado, o supermercado superlotado, as feiras, esse tipo de aglomeração é um dos maiores responsáveis pelo contágio. Então, nesse período, principalmente que nós estamos entrando de certas restrições mais fortes, né, da circulação, então a gente deve evitar se deslocar de maneira desnecessária, fazer somente aquelas atividades em que você realmente vá precisar. Então, dessa forma, a gente vai diminuir a aglomeração de pessoas, o acúmulo de pessoas em certos ambientes, e isso vai contribuir para a diminuição do contágio. O que precisa ser dito, e isso é uma responsabilidade de cada indivíduo, que pessoas que estejam com sintomas de resfriado, simples resfriado, gripe, tá? Pode, no momento de pandemia, se tratar de uma infecção por coronavírus. E a gente, apesar de, às vezes, na gente ser um quadro leve, não necessariamente no outro, e aí entra a minha responsabilidade, a minha ética com o outro, né? Ele pode não evoluir bem. Quanto à sintomatologia, é importante frisar que mesmo casos que pareçam leves de resfriado, gripe, diante de um momento de pandemia, tem que ser pensado na possibilidade de infecção por coronavírus. O que deve ser feito nessa situação?
procurar orientação médica e após avaliação e orientação do médico, se necessário o afastamento, para que a cadeia de transmissão seja interrompida, tá? Então assim, às vezes, como na maioria dos casos, eu vou ter um quadro mais leve, mas eu nunca sei se o meu colega, o meu familiar vai evoluir de forma grave ou não, tá? Porque no começo, todo mundo começa muito parecido com um quadro mais leve, nariz escorrendo, espirro, uma tosse aqui, né? Uma febre eventualmente, mas o pico de incidência de complicações é em torno do 7º dia, tá? Então, se você foi, após a avaliação médica, a realização de exames e precisou monitorizar em casa, seria interessante ter um oxímetro, né? Porque às vezes o paciente não está com falta de ar, mas está saturando mal, porque já tem um acometimento pulmonar mais importante. Então, é importante essa vigilância, tanto para que você procure assistência médica na hora correta, né? E também para que você interrompa uma cadeia de transmissão. Quanto à vacinação, é uma medida que será muito importante para ajudar a controlar essa doença. A gente precisa lembrar que o fato de você se vacinar, né, não garante que você não possa carregar o vírus com você e transmitir a outras pessoas. Então, muito tempo a gente ainda vai levar para que a vacinação traga aquela segurança para todos, de maneira que devem se vacinar assim que possível, mas também não achar que a vacinação faça com que você se torne seguro para os outros. Então as medidas de cuidado deverão permanecer. Outra coisa que a gente não precisa é se desesperar pela falta da vacina até o momento. Mesmo os países ricos vão demorar a fazer vacinação de toda a sua população. E esse tempo que vai demorar para chegar a todos nós não deve fazer com que a gente se desespere. Uma hora a nossa vez vai chegar para a vacinação. Até lá, vamos manter os cuidados. A divisão médica vai seguir aqui se disponibilizando para as informações e os canais de atendimento se encontram no portal da saúde, como muitas outras informações sobre a pandemia. Bom, gente, o objetivo desse vídeo é não só de trazer informações que nos deem uma sensação maior de segurança, em função principalmente dos próximos dias em que a gente vai ficar trabalhando remotamente, mas também de entender que quanto mais equilibrado nós estamos, mais nós damos conta de lidar com as adversidades. Aí vocês podem falar assim, como que eu vou manter equilíbrio diante dessa situação? Bom, eu tenho repetido nos últimos vídeos que o equilíbrio ele se faz necessário porque é a única alternativa que a gente tem. Se a gente está equilibrado, a gente tem melhores condições de enxergar a realidade e se comportar em relação a ela, né? Então, assim, o que é importante? A gente vai estar disponibilizando conteúdo semanalmente aqui, através dos canais, das redes sociais do Tribunal de Justiça, e vocês se sintam convidados a colocar dúvidas, perguntas, gostaria mais de falar sobre um determinado assunto. O mais importante é de entender que nós aqui da Divisão Médica vamos continuar disponíveis, estando fazendo trabalho presencial ou estando fazendo trabalho remoto. Então, assim, o que é muito comum? Estou ansioso, estou angustiado, estou com dificuldade de dormir, aí eu acho que o uso do álcool ele vai me favorecer. Na verdade, eu posso criar um outro problema. A automedicação também não é indicado. A gente tem aqui na Divisão Médica 2 psiquiatras que estão à disposição para fazer os atendimentos e as orientações necessárias, a fim de que eu consiga ter um equilíbrio, eu consiga administrar melhor a minha ansiedade, mas eu evite fazer uso de qualquer tipo de substância que só pode criar um outro problema para mim.